Salve galera, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos aqui na BitGet e a entrada que eu fiz no Bitcoin nesse exato momento vai te surpreender. Você vai ver o que é que a gente está fazendo lá no Bitcoin, inclusive a operação essa que está no CopTrade. Para quem me segue no CopTrade, você provavelmente está com essa operação aberta na sua conta também, porque ela copiou do meu gráfico. Mas antes da gente ir para o gráfico, eu quero trazer uma notícia bem legal para vocês, uma novidade aqui no canal que vocês com certeza vão gostar. A minha ideia aí para o resto deste ano, para o resto de 2023 aqui no canal da BitGet, é trazer mais lives. Porém, eu não tenho tempo para ficar fazendo live o dia todo. E um conteúdo que eu trouxe no passado e vocês gostaram bastante, trouxe bastante visualização aqui para o canal, foram as lives operando ao vivo. Porém, aí tem dois problemas. Primeiro, eu não tenho tanto tempo para fazer essa live todos os dias, que era a minha intenção. E segundo, que eu não sou um scalper, eu não sou um trader de curto prazo. Vocês nunca me viram operar um gráfico, por exemplo, de 5 minutos, de 2 minutos, de 10 minutos. Eu gosto de operar time frame maior, que é onde a DVAP tem uma assertividade maior. Porém, eu conheço um ótimo trader de gráfico curto, que conseguiria fazer uma live como essa. Uma live aí de 1-2 horas fazendo trades ao vivo, trades curtinhos. E eu chamei ele para o canal para fazer essa participação e ele topou. Então a partir de amanhã, às 9 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta às 9 da manhã, vocês terão live operando ao vivo com o Victor Rocha. Um baita de um trader que eu confio bastante. Eu vou participar de algumas lives com ele também. E ele vai guiar vocês entre as operações de curto prazo. Então se você quer aprender a operar um gráfico aí de 5 minutos, um gráfico de 10, 15 minutos, time frame menor, fazer aquele day tradezinho suave de manhãzinha para tentar bater a meta e ficar de boa o resto do dia, aqui vai ser o lugar certo com meu parceiro Victor Rocha, todos os dias às 9 da manhã. Então não percam, vejo vocês amanhã. Amanhã eu vou estar aqui com ele também nessa live, pra gente acompanhar juntos. É um cara muito bom, um trader muito experiente, que sabe isso muito bem, vocês com certeza vão gostar. E agora indo para o gráfico, vamos falar de DVAP, vamos falar de Bitcoin, vamos falar da operação que tá rolando lá no COP lá para vocês e a que eu estou fazendo aqui para mim também. Pensa num gráfico bagunçado que tá aqui hoje, mas já já a gente vai para ele. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no S&P 500, por quê? Porque na semana passada a gente comentou do movimento que ele está fazendo agora, nessa semana. Lembrando o vídeo da semana passada, quando ele estava testando esse fundinho aqui, o vídeo foi próximo aqui do fechamento desse candle do dia 21 de setembro, comentei para vocês que no dia seguinte, caso ele perdesse a mínima do candle, aqui iniciaria o pivô de baixa. E esse é um movimento que o S&P 500 está fazendo nesse exato momento. É um movimento de pivô de baixa que foi confirmado. Como é que a gente sabe que um pivô é confirmado? É só tirar essas médias aqui para não atrapalhar a gente. Como é que a gente sabe que um pivô é confirmado? Quando ele rompe o suporte com o volume acima da média, perceba o volume aqui acima da média, faz um pullback, ou seja, testa o suporte como resistência e volta a cair. Esse é o movimento que a S&P 500 está fazendo nesse exato momento. Movimento de confirmação do pivô. E aqui estão os alvos para esse pivô. Tem duas formas da gente enxergar esses alvos. Vou mostrar para vocês. A gente pode tanto fazer a retração de Fibo de toda a pernada de alta, ou seja, de toda a reversão do S&P 500 que começou há um ano atrás. A gente traça a retração de Fibonacci. Quer que eu traço aqui com vocês junto? A gente faz isso aqui sem problemas. Vou mudar aqui para o gráfico semanal que fica mais fácil de traçar. Vou pegar aqui, ó, retração de Fibonacci, mínima e máxima. E aqui a gente tem as retrações. Perceba que a gente tem 3 zonas de retração que foram testadas como suporte e resistência já no passado. Que é aqui o 38.2, 50 e 61.8. Então aqui são os 3 alvos para essa queda do S&P 500. E uma outra forma de traçar é a gente pegar a extensão de Fibonacci, pegar aqui máxima e mínima. E perceba que os alvos de Fibo são praticamente no mesmo ponto das retrações. Aqui a gente tem o primeiro alvo de 618, o alvo de 100%, alvo 161.8, praticamente no mesmo ponto das retrações. Então aqui são os 3 suportes do S&P 500. Provavelmente um desses 3 pontos será o fundo da queda do S&P 500. Porém, queda essa que não está precificando no Bitcoin. Até porque o Bitcoin perdeu nesse momento a correlação com todos os ativos que ele já mostrou correlação esse ano. S&P 500 vem caindo, Bitcoin vem subindo. Antes a gente tinha
uma correlação de 1 para 1, né? Se S&P 500 caía, Bitcoin caía. Depois a gente passou essa correlação para o ouro. A gente viu em diversos momentos de mercado o ouro subindo e o Bitcoin subindo junto, o ouro caindo, o Bitcoin caindo junto. Mas nesse momento o ouro está desabando e o Bitcoin subindo, ou seja, a correlação foi perdida. Outra correlação que tinha era a correlação inversa entre dólar e Bitcoin. Se o dólar subia, o Bitcoin caía. Mas novamente temos os dois ativos subindo. Aliás, o dólar subindo sem parar. Estamos desde julho de 2023 fechando todas as semanas positivas no DXY, que é um índice que compara o dólar com outras moedas do mundo. Então o dólar vem ganhando muito valor perante ao resto das moedas do mundo e não para de subir. Tracei aqui uma FIBO aqui para esse DXY para a gente ficar de olho, só para a gente acompanhar, porque mesmo que essa correlação não exista nesse momento de mercado, ela pode voltar a existir a qualquer momento. Então eu tracei aqui mínima e máxima antes do preço reverter e a gente está chegando próximo aqui de um segundo alvo. Vamos ver como é que o DXY vai se comportar lá. Mas depois dessa forte alta, é bem normal que em breve a gente tenha um recuo e a gente vai ficar de olho como isso vai precificar no Bitcoin. Mas por hora essa correlação não existe mais. O Bitcoin ele está caminhando sozinho no mercado. E o que é que a gente tem aqui no Bitcoin nesse momento? Deixa eu até tirar. Vamos abrir um outro gráfico aqui. Um gráfico mais limpo do Bitcoin. O que é que a gente tem aqui nesse momento de mercado? Lembra que eu comentei com vocês na semana passada que o Bitcoin vinha fazendo aqui uma formação de cunha. Ele rompeu, deixando uma DVAP aqui no rompimento nessa cunha. A gente fez essa compra no Copy Trade aqui no dia 13 de setembro, no mês passado. Aqui a gente comprou, aqui foi uma DVAP, tá? Se você não conseguiu enxergar a DVAP, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Preço fazendo padrão gráfico de reversão, cunha, ou seja, o P da DVAP, padrão gráfico de reversão. Fazendo a divergência do IFR, perceba aqui, ó, fundos mais baixos que os anteriores no preço, fundos mais altos que os anteriores no RSI. O V, o volume, perceba o volume acima da média aqui no rompimento da cunha. E o A, vai ficar apertado aqui, deixa eu jogar esse pelo para lá, aqui. E o A, que é o alvo de Fibonacci. O alvo dessa outra DVAP aqui no topo. Vamos traçar o alvo dela, vou pegar aqui, ó, máxima e mínima antes do preço reverter. E a gente viu que o preço foi cravado lá, ó, nem $1 a mais, nem um a menos, cravado lá no quarto alvo de Fibonacci, um dos mais fortes. E olha como essa Fibonacci ela foi bem desenhada, cara. Chegou lá no terceiro alvo, recuou pro primeiro, se segurou muito aqui no terceiro e aí fez aqui o bear trap no quarto alvo e voltou a subir. Então é por isso que a gente comprou aqui no Copy Trade. Vocês lembram, a gente estava comprado aqui no Copy Trade. O preço chegou aqui num primeiro alvo, mínima e máxima antes do preço reverter, cravou aqui um primeiro alvo e aqui a gente bateu uma parcial e protegeu a operação no 0 a 0. Então a operação voltou, tirou a gente no 0 a 0 e agora que ela rompeu aqui o topo anterior, ou seja, foi em direção ao segundo alvo, a gente entrou na operação. Então aqui no Copy Trade vocês podem ver que está uma operação em aberto agora. Comprados em 27.350, entregando 12% nesse exato momento. Por que 27.350? Foi o momento que a gente rompeu aqui o primeiro alvo. Aí a gente foi direto lá para o segundo alvo, isso aqui foi uma operação de segundos, do jeito que rompeu, foi direto para lá. Então, sorte que eu já deixei a ordem apregoada, senão não daria nem tempo de entrar ao mercado. E agora está indo a um caminho aqui do terceiro alvo, 28.871. Meu ponto de vista, esse trade ele deve chegar até o quarto alvo, tá? Eu acredito que ele possa chegar até aqui 29.447. Mas óbvio que não vai ser em linha reta, ele vai sofrendo. Por quê? Porque existem outros alvos ao redor desse caminho. Por exemplo, ao invés da gente pegar essa mínima e essa máxima, a gente pode fazer o espelhamento dessa retração aqui, ó, essa mínima e essa máxima. Vou pintar aqui de uma outra cor, vermelhinho, para não confundir. E aí vocês podem ver que dessa retração a gente chegou no primeiro alvo e agora está voltando. Então aqui é uma resistência forte. O que ele pode fazer, por exemplo? Ele pode recuar aqui e depois ir lá para a região do segundo alvo, que é um segundo alvo dessa extensão
e o terceiro alvo daquela FIBO inicial que a gente tem. Então ele tem diversos alvos pelo caminho, mas a gente está tranquilo. A gente já está comprado. Enquanto eu não ver uma divergência, que eu não vou sair desse trade. Por exemplo, aqui ele está tirando uma estrela cadente agora, certo? Mas perceba que preço e indicadores estão convergindo. Conforme o Bitcoin vai fazendo topos cada vez mais altos, o RSI também vem fazendo topos cada vez mais altos. Então, enquanto o preço e o indicador convergirem, eu mantenho essa compra no copy trade. Ela já está protegida no 0 a 0, a gente não perde mais dinheiro aqui nesse trade, mas enquanto o preço e o indicador estiverem convergindo, a gente vai levando o trade. A partir do momento que a gente vê que o trade chegou, por exemplo, aqui ó, no terceiro alvo, e aí começou a cair, mas o RSI fez um topo mais baixo que o anterior e começou a cair. Opa, aqui tem uma divergência. Aí a gente sai do trade. A gente sai do trade, a gente pode até virar mão, até no short, dependendo se tiver uma DVAP lá, né? Se tiver um padrão gráfico de inversão, tiver volume acima da média. Mas enquanto o preço e o indicador convergirem, a gente mantém comprado. Eu acredito que o Bitcoin até o final do ano ele vai voltar aqui para o topo anterior. Acho que ele até pode romper aqui esse topo anterior de 31, 32 mil dólares. Então por isso que estou bem tranquilo com essa compra nossa. Acho que a gente consegue manusear ela aí por mais tempo. Mas olha que bizarra a operação que eu estou fazendo. E isso que eu comentei no começo do vídeo. Ao mesmo tempo que eu estou long nessa operação, vocês viram o long ali no copy, né? Até mostrar ele aqui, ó. Aqui, ó. Ao mesmo tempo que eu estou com esse long aberto do Bitcoin, que é o mesmo... Isso aqui é uma outra conta, tá? Mas é o mesmo long que está aberto no copy lá. Porque essa conta eu me sigo no meu próprio copy. Eu também estou shortado. Olha que interessante. Também estou shortado e tendo um lucro agora de 65%. Por quê? Por que eu estou long e short no Bitcoin simultaneamente? Porque a gente está com o long aberto no gráfico diário, mas no gráfico de 1 hora está deixando uma DVAP de venda. Dá uma olhada aqui no gráfico de 1 hora do Bitcoin. Vamos traçar os alvos para essa brincadeira aqui. Vou colocar um de 4 horas só para a gente traçar o alvo que é mais fácil, tá? Vamos pegar aqui, ó. Mínima e máxima antes do preço reverter. O preço chegou lá no primeiro alvo. Agora mudar aqui para um gráfico de 1 hora. Chegou lá no primeiro alvo. Deixou um sinal de venda, um padrão gráfico de reversão chamado topo duplo com 2 padrões de candlestick de reversão. Aqui foi uma estrela cadente e aqui foi um engolfo de baixa. Então aqui nós tivemos padrões de reversão, não só um padrão. Tivemos volume acima da média, perceba o volume aqui acima da média. Temos o alvo de Fibonacci, que eu já mostrei a FIBO para vocês. E temos a divergência no IFR. Perceba o Bitcoin fazendo topos mais altos, quando o RSI vai fazendo topos mais baixos. Então, ao mesmo tempo que eu estou comprado no gráfico gráfico diário, no gráfico de 1 hora eu estou vendido. E eu estou ganhando nas duas posições. Isso é algo que vocês podem fazer. Um time frame não atrapalha o outro. Você pode estar comprado no diário e vendido no 1 hora. Ou comprado no 4 horas e vendido no 15 minutos, por exemplo. Óbvio que se forem time frames muito curtos, aí não faz muito sentido. Por exemplo, você está comprado numa hora e vendido no 30 minutos. Aí não faz sentido. Mas quando são time frames muito diferentes, por exemplo, 1 dia e 1 hora, é tranquilo fazer esse tipo de operação. Então a gente, além de estar surfando a alta do swing trade, né, que é o do diário, no day trade a gente está vendido e está ganhando. É assim que eu vou ganhando cada vez mais dinheiro dentro de um único trade. Então, ou seja, dentro de uma compra do diário, eu vou fazer um tradezinho no gráfico de 1 hora, no gráfico de 15 minutos, vou fazendo diversas operações. Agora o Bitcoin está caindo um pouco mais forte. Então, o que dá para fazer aqui, por exemplo, no gráfico diário, né? A gente já está shortado, olha que estrela cadente feia que está ficando aqui, em cima de uma zona de resistência, ó, que foi testada como resistência diversas vezes. Olha aqui no passado, olha aqui em agosto de 2023. A gente pode pegar a nossa compra, por exemplo, a nossa compra do gráfico diário e proteger ela no 0 a 0, se você ainda não protegeu. Ou colocar aqui abaixo dessa estrela cadente a hora que ela fechar. Assim a gente protege o nosso trade, até porque ele já chegou aqui num primeiro alvo. Perceba que ele foi direto lá para esse primeiro alvo. E aqui ele já chegou num segundo alvo. Aqui, ó. Essa outra fibra aqui. Já chegou num segundo alvo, ou seja, são 2 alvos simultâneos. E aqui a gente protege a operação, porque agora se ele voltar é normal, porque já cravou os alvos. Mas é assim que a gente ganha dinheiro. Das duas formas. Igual eu comentei, eu acredito que ele pode chegar lá no 4º alvo, mas ele pode fazer pullbacks. Igual fez aqui. Igual quando ele chegou a primeira vez aqui no primeiro alvo,
voltou, fez pullback e voltou a subir. A gente pode tranquilamente sair aqui desse trade para se proteger, fazer um pullback, deixar uma nova DVAP e a gente entrar de novo. Então existem diversas maneiras de operar. Mas a minha visão agora de médio prazo é que ele deve chegar lá para a região de 29.500 dólares, aí próximo de 30 mil dólares, pode até passar essa zona no longo prazo, no médio prazo, né, até o final do ano. Mas a gente vai surfando todos os movimentos. E se você quer estar mais ligeiro para essas entradas, né, você quer pegar, por exemplo, esses trades junto comigo, aconselho sempre seguir lá no Instagram, fernandopereira.eth. Lá eu compartilho esses trades a todo momento. Aqui no YouTube não dá tempo, né, até eu gravar esse vídeo, ele renderizar, eu editar, postar, o trade já foi. Então para esses trades rapidinhos assim, eu mostro lá no Stories mesmo. Ok? Mas é DVAP, cara. Basicamente, aprende DVAP, irmão. Se quer ganhar dinheiro, aprende DVAP. Tem uma playlist aqui no canal chamada DVAP, que é um curso completo, gratuito de DVAP. E lá tu vai aprender. Lá você vai conseguir enxergar essa compra aqui no diário antes de mim, sozinho. Você vai conseguir enxergar esse short aqui no gráfico de 1 hora. Teve um shortzinho lindo hoje também, em Polkadot. Olha essa DVAP de Polkadot. Que coisa maravilhosa que aconteceu aqui. Perceba a FIBO traçada, da mesma forma que a gente traçou, mínima e máxima antes do preço reverter, cravou lá o terceiro alvo de FIBO, deixou um padrão gráfico de reversão, foi uma cunhazinha aqui, ó, uma cunhazinha aqui no preço, junto com uma estrela cadente, volume acima da média aqui na estrela cadente, aqui foi a venda. Dá uma olhada na queda. O preço saiu lá de 4,25 e foi para 4, só hoje, aqui no gráfico de 1 hora. Agora ele está voltando. Como é que a gente traça os alvos para essa queda aqui? A gente poderia pegar, por exemplo, quem quer um alvo mais curto, máxima e mínima da cunha. Okay? Máxima e mínima da cunha. Aí a gente veria que o preço passou até o quinto alvo e está voltando. Quem gosta de alvos mais longos, a gente pode pegar máxima e mínima antes do preço reverter. E aí a gente vê que ele cravou lá no segundo alvo. Então existem diversas formas de traçar alvo para um trade desse. Só que tu tem que estar ligeiro, meu. Tu tem que enxergar. Você tem que aprender a DVAP. O que eu gosto de fazer? Como é que eu enxergo as DVAPs, né? Tem muita gente que me pergunta isso. Pô, como que você encontra um trade de DVAP? Eu deixo aqui, ó, os ativos com maior market cap, eu gosto de operar. Eu gosto de pegar os ativos lá de top 30, top 40. Os meus preferidos, que são Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Polkadot, Avalanche. BGB eu não gosto muito de operar de VAP, tá? Ele tá aqui porque eu sou investidor de BGB a longo prazo, então gosto de acompanhar. Mas para de VAP não é muito bom, que é muito pequeno. Chainlink, Polkadot, Tili, Zave, Matite, ADA, XRP, GRT não é muito boa também, tá aqui porque eu tô comprado a longo prazo. E Uni é boa também. Então essas moedas aqui, ó, deixa essas moedas aí, vai acompanhando toda hora, vai passando pelo gráfico de 1 hora, pelo gráfico de 4 horas, vai buscando por DVAP, cara. Vocês vão ver que vocês vão ganhar muito dinheiro. Esse é o padrão que me dá mais de 100% de lucro todos os anos, desde que eu inventei ele. Eu criei. Inventar é uma palavra... Acho que inventar pra mim parece mais uma palavra relacionada à sorte, sabe? Então é mais criar. Eu criei esse setup em 2019, já fazem 4 anos, e desde lá eu dobro a minha carteira todos os anos. É mais de 100% do lucro todos os anos. Minha carteira como um todo, não a minha banca de day trade, a minha carteira como um todo, só fazendo DVAP. E ela está disponível aqui gratuitamente para vocês, cara. Então usem e abusem da DVAP, aprendam que vocês vão ganhar bastante dinheiro. Mas enfim, por hora, aqui no Bitcoin, no curto prazo, no curtíssimo prazo, eu vejo queda. Por quê? Porque está rolando um gráfico de 1 hora, até por isso que eu estou shortado, já está chegando próximo aqui de um terceiro alvo. Mas, no médio prazo, eu vejo alto pro Bitcoin, cara. Essa DVAP no gráfico diário, geralmente ela é muito forte, tá? É pouquíssimo provável não reverter. E aqui a gente teve uma DVAP. Apesar dela já ter chego no segundo alvo, eu vejo bastante espaço para subir, porque ainda está convergindo, ok? Então essa é a minha visão aí de médio prazo para o Bitcoin, é assim que eu vou guiando as operações até agora. Se eu ver um momento que ele deixou, o preço parou de convergir, passou a divergir, eu vou sair dessa posição comprada de Bitcoin. A gente está comprado em Bitcoin na carteira sem enganação também, né? Pode ser que a gente faça algumas vendas lá, vamos ver as operações que a gente fez lá na carteira sem enganação. Deixa eu abrir aqui para vocês. A gente comprou Bitcoin em... 26, a gente fez 2 compras de Bitcoin. A gente fez a venda em julho,
de 21 de julho de 2023, aí a gente comprou em 23 de agosto, 14 de setembro. Ou seja, compramos em 26,5, os dois em 26,5. Foram os momentos que a gente comprou Bitcoin. Então, possivelmente, quando eu parar de ver essa convergência entre preço e indicador, eu vou sair dessa compra, vou realizar lucro aqui na carteira de longo prazo também. Carteira essa que está nesse momento, quanto que está essa carteira aqui? R$111 mil, legal, já está bem positiva novamente, mesmo com o mercado caindo desde o momento que ela foi criada, né? Ela foi criada com o Bitcoin acima de 30 mil dólares. Então, mesmo assim, tá positiva, tá bem legal. Então, é assim que eu vou guiando nos trades agora. Fechou? Então, vamos ficar de olho juntos no mercado. Qualquer movimentação que apareça aí no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, uma movimentação que faça eu mudar as minhas posições, né? Seja na carteira de longo prazo, seja nas operações do Cop Trade, vou estar aqui avisando vocês. Mas, por hora, sigo comprado lá no Cop, no curtíssimo prazo tô shortado e tô lucrando nas duas pontas. Eu acho que esse é o principal insight do vídeo de hoje. É você saber que você pode lucrar nas duas pontas. Tem gente que... Eu vejo muita gente fazer isso até, na verdade. É importante falar sobre isso. Eu vejo gente que fica caçando um monte de operação em altcoin, tipo assim, mó idiota, altcoin super pequena, só para querer estar operando o tempo todo. Sendo que no próprio Bitcoin você pode estar aberto, por exemplo, um long no gráfico semanal, um long no gráfico diário, um short no gráfico de 1 hora e mais um long no 15 minutos. Tá vendo? No próprio Bitcoin você consegue fazer 4 operações simultâneas. Você não precisa ficar caçando operação em um monte de altcoin pequena, essas merda aí que vocês ficam operando, e PEP, e Shiba, e esse monte de coisa, essas altcoins aí com market cap muito pequeno. A Shiba ainda é grande. Foi um exemplo ruim. Tem exemplos muito melhores, tipo Audios, Teta, esse monte de altcoin porcaria aí que você vai tomar um monte de stop, porque o market cap é muito pequeno, sendo que no próprio Bitcoin você pode fazer várias operações simultâneas. Entendeu? E você vai aumentando o seu ganho. Então, por exemplo, ó, vamos supor essa compra aí de Bitcoin no gráfico diário que a gente fez, na Divap. Vamos supor que você utilizou de um capital para entrar nela de $1.000. Ao final dessa operação, você vai sair com $1.200, por exemplo. Eu, na mesma operação, vou sair com 1.400. Por quê? Porque enquanto você estava só comprado no diário, eu, além de estar comprado, fiz tradezinhos contra a tendência no gráfico de 1 hora, por exemplo. Então, além do long, eu fui fazendo vários shorts. Então, ao final desse mesmo trade, eu vou ter muito mais lucro que você. Por quê? Porque eu estava preparado para isso. Porque eu sei operar de VAP. Porque eu inventei de VAP. Mas você pode aprender e operar corretamente com o curso gratuito que a gente tem aqui no canal. Pesquisa aí na playlist, uma playlist chamada de VAP, assiste, que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que vai ser o melhor trade system que você vai operar. O mais assertivo de VAP é VAPO, como a galera gosta de falar. Fechou? Agora é importante a gente dar uma passada aqui pelo calendário econômico, porque tem diversas notícias essa semana que com certeza vão abalar o mercado, vão trazer bastante volatilidade. Hoje a gente teve já os dados do PMI industrial, mas a gente tem outros dados que devem trazer bastante volatilidade. Perceba até pelo horário, ó, 11 da manhã, foi a hora que o Bitcoin reverteu. Depois que esse dado aqui do PMI saiu, por isso que é importante você ficar de olho nos dados. E a gente tem PMI do setor de serviços e PMI de não manufatura para sair na quarta-feira, 10h45 e 11 da manhã. A gente tem a ADP às 9h15, que também traz bastante volatilidade. Todos esses dados são ligados à inflação norte-americana. Pedidos reais por seguro-desemprego na quinta-feira, 9h30 da manhã. Na sexta-feira, o famigerado payroll, o dado que provavelmente vai trazer mais volatilidade para o mercado. Toda primeira sexta-feira do mês, 9h30 da manhã, tem dados do payroll. E na quarta a gente tem oferta de emprego, mas essa não traz tanta volatilidade assim. É mais esses outros aí de quarta, quinta e sexta, fechou? Então fiquem antenados, porque provavelmente esses dados vão implicar nos seus tradezinhos de curto prazo, seus tradezinhos de 1 hora, de 15 minutos. Mas no gráfico diário, a não ser que seja um dado muito relevante, acaba não impactando tanto assim, fechou? Mas lembrando, você pode estar operado nas duas pontas, que é o que eu gosto de fazer e é o que eu quero incentivar vocês a fazer mais, cara. Ao invés de vocês ficarem operando um monte de altcoinzinha, vamos focar no Bitcoin, nem que seja para abrir uma operação no diário e outra numa hora, nem que seja para abrir uma operação em 4 horas e outra em 15 minutos. Mas vamos focar no Bitcoin, focar em Ethereum, que é onde a Divap tem uma taxa de acerto maior, onde respeita mais as análises. Por quê? Porque tem muito mais dinheiro envolvido. É muito mais difícil, por exemplo, para um único player te estopar no Bitcoin. Ele não consegue. Porque precisa de muito dinheiro. Agora, um único player consegue te estopar no altcoin.
Você pode simplesmente estar perdendo dinheiro, por exemplo, num short do altcoin, porque um único coreano decidiu comprar alguns milhões lá na Coreia. E aí ele se topou. No Bitcoin isso não acontece. Por quê? Precisaria de muito mais dinheiro para essa movimentação. Então por isso que eu aconselho, cara, foca em fazer trade de Bitcoin, porque você vai ganhar muito mais dinheiro. Foca em fazer trade de Bitcoin e foca em operar time frame grande. Larga a mão de operar 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, a não ser que seja uma estratégia ideal para isso, tá? Não tô falando que nenhuma estratégia funciona. Até por isso que o Vitor vai vir aqui fazer live todos os dias e operar 5 minutos, porque a estratégia dele é própria para isso. Mas não sai operando de VWAP, que é uma estratégia feita para o gráfico diário. Você sai operando um gráfico de 5 minutos, de 2 minutos, que aí não vai funcionar, você vai tomar muito stop. Pode até ser que funcione, mas não vale o risco-retorno, entendeu? Era mais interessante para time frame maior. Foca nisso, se quer operar 5 minutos, aprende 5 minutos. O Vitor vai estar aqui todos os dias ensinando vocês. E aí vocês vão entender qual que é a diferença de uma estratégia, por exemplo, para 5 minutos, para uma estratégia do gráfico diário. Para você não sair buscando operações que não fazem tanto sentido. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te dado uma luz aí da forma que eu opero, da forma que a gente opera aqui na BitGet e da forma que eu quero te ensinar a operar. Eu tô aqui todos os dias gravando para vocês, para eu te ensinar a operar dessa forma, que é a forma que me traz bastante rentabilidade, que me fez ser o maior copy trader da América Latina, e é o que eu quero ensinar vocês a fazer. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativa as notificações. Até a próxima e valeu!